Bora falar de Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians foi jogar fora de casa com um time bem misto e consegue aí este empate diante do Atlético Mineiro. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Olha, fiel torcida, eu tenho que começar os últimos vídeos aí falando, o Corinthians teve um bom resultado, mas o rendimento foi ruim. E dessa vez, não vou dizer que o resultado foi ruim, porque se a gente considerar de forma geral, empatar com o Atlético Mineiro fora de casa, jogando com um time misto, não é um resultado ruim. Mas o Corinthians poderia ter ganhado o jogo. E o desempenho foi bom. E o desempenho foi bom se a gente considerar principalmente que é o time misto ali do Corinthians. De titular, a gente tinha o Hugo, o Mateuzinho, o Ranieri, José Martínez e Carrilho. E esse meio de campo ali, né, gente? O meio de campo é quem ganha jogos. Falem o que quiser, mas a gente começa a ganhar jogos com um meio de campo bem organizado, um meio de campo competitivo. E aí, tirando esses três, Ranieri, José Martínez e Carrilho, entrou o Rian, que é esse volante também mais marcador, que chega junto. E isso ajudou muito o Corinthians fazer um ótimo primeiro tempo e não deixar o Atlético Mineiro jogar. Foi o Corinthians que teve as principais ações ao longo do primeiro tempo. O Atlético Mineiro demorou muito para se encaixar no jogo, para entender o jogo, e o Corinthians foi tomando ali a iniciativa, foi ficando mais com a bola e tem uma chance assim claríssima para abrir o placar com o Thales Magno, que infelizmente não está bem tecnicamente, teve um problema de saúde também recentemente, foi parar na UTI por conta de uma pneumonia, perdeu massa muscular, como ele disse, e aí eu acho que perde a questão do cardio também, né, um pouco, porque foi um problema respiratório, e tecnicamente ele não está bem, e ele perdeu uma chance incrível, ele recebeu um passe açucarado do José Martínez, que deixa ele ali de frente pro goleiro, o goleiro sai do gol, ele poderia driblar pro lado direito e finalizar, ele poderia bater firme e mandar a bola pro gol, ele poderia encobrir o goleiro, mas ele faz uma finalização completamente para fora, que não vai nem no alvo, né? Não foi uma finalização que bate na trave e sai, bate na travessão e sai, não, foi longe do gol. Muito ruim, e aí ali o Corinthians poderia ter saído na frente. Depois ali dos 30 minutos o Atlético começa a entrar no jogo, começa a se achar no jogo e aí tentar também atacar. O Atlético tem uma chance, primeiro com o Hulk, por conta de uma falta ali de entendimento entre Hugo e Kaká, mas o Kaká, a maneira como ele recua a bola pro Hugo, é meio que na fogueira ali, o Hugo não consegue segurar a bola sobra pro Hulk, e o Hulk bate cruzado de dentro da área, a bola passa para fora, ele não consegue fazer o gol. Depois o Atlético tem uma chance muito clara ali com o Rony basicamente cara a cara com o Hugo, e o Rony estava assim mais perto do que um pênalti, né? Ele estava à frente da linha de pênalti e o Hugo conseguiu fazer uma defesaça, que depois ele foi perguntado como que ele fez aquela defesa, ele falou, não sei, mas ele fez um goleiro que tem uma envergadura incrível, que tem um reflexo incrível, ele se recupera muito rápido, apesar de ser muito alto, ele consegue se recuperar muito rápido, e ele fez ali uma defesaça dessas que a gente fala que de um goleiro que faz diferença para um time, porque você pode ter um goleiro que defende muito bem, que faz boas defesas, mas que não faz milagre. E o goleiro que está em outra prateleira é o goleiro que faz milagre. E o Hugo é um goleiro que faz milagre. Alô, Ancelotti, o Hugo está na pré-lista, vamos ver se o homem vai levar o Hugo, porque hoje ele é sim, acho que um dos melhores goleiros aqui em atividade no Brasil. Aí, Hugo salva o Corinthians ali no finalzinho do primeiro tempo. O Héctor Hernandes também teve uma chance, recebeu um cruzamento maravilhoso do André Carrilho e ele cabeceia para fora, não consegue fazer o gol. O Corinthians vai pro segundo tempo, vai pro intervalo, né, com esse 0-0 no placar, que não era um resultado ruim, mas diante do que o Corinthians criou, poderia ter sido melhor. Volta pro jogo os times, o Corinthians sem alterações ainda. O Atlético Mineiro se organizou melhor, conseguiu empurrar mais o Corinthians para o campo de defesa do Corinthians, conseguiu ficar mais com a bola no segundo tempo. O Corinthians demorou uns 15 minutos para de novo entrar no jogo, e aí o Dorival fez alterações ao longo do segundo tempo. Primeiro aos 19 minutos ele já tira o Martínez, coloca o Charles, tira o Héctor e coloca o Yuri. Aí aos 27 ele tira o Thales, que não foi bem, coloca o Romero, tira o Carrilho, que foi no primeiro tempo principalmente o principal jogador do Corinthians, coloca o Bidon, e aos 35 minutos sai o Mateuzinho e entra o nosso novo lateral direito,
Félix Torres, que o Dorival gostou de usar ele fez de fato 2 bons jogos como lateral. Ele entra ali para substituir o Mateuzinho, que tá voltando de lesão. No segundo tempo, o Corinthians não teve chances claras ali de gol. O Atlético Mineiro, por sua vez, teve chances, principalmente em bolas paradas ali, cobrança de falta com o Hulk e com o Scarpa, que o Hugo fez uma defesaça incrível numa batida de falta do Scarpa, mas o Corinthians não conseguiu produzir. O Yuri não recebeu nenhuma bola açucarada como o Thales recebeu e como o Hector recebeu no primeiro tempo. O Yuri não... Se o Yuri recebe aquela bola do Thales, se fosse o Yuri do primeiro semestre de 2024, a gente sabe que provavelmente ele não faria um gol. Mas esse Yuri, goleador de 2025, que terminou 2024 como artilheiro do Brasil, começou muito bem em 2025 e é o artilheiro do Corinthians, esse Yuri, se recebesse aquela bola, com certeza iria guardar, mas ele não recebeu nenhuma bola com condições de finalização. E aí o jogo ficou no 0-0, que pensando em questão de tabela e por ser um jogo fora de casa, diante do Atlético Mineiro, com o time misto e o Atlético com seu time titular, o Corinthians teve um bom rendimento, é um bom resultado esse empate. Mas pensando ali no jogo que o Corinthians teve possibilidades, poderia ter sido melhor. Mas não permite, porque se o Corinthians perdesse, o Atlético passaria o Corinthians, né? E aí o Atlético ficaria com 16 pontos, 3 pontos a mais que o Corinthians. Então, continuam os dois ali, um atrás do outro, o Atlético atrás do Corinthians por questão de número de vitórias, os dois com 14 pontos. E aí, não se aproximaram, né? Poderia um dos dois ter entrado ali no G6, mas também você não fica lá muito perto da zona de rebaixamento. E é isso que o Corinthians tem que fazer até essa parada técnica, se manter ali nessa zona, não desgarrando do G4, nem ficando perto, nem se aproximando da zona de rebaixamento. E você deve estar se perguntando, ela vai fazer análise e não vai falar de arbitragem? Eu vou falar de arbitragem, mas deixei um capítulo à parte para falar, porque o Corinthians poderia ter feito mais da metade do jogo com um jogador a mais, porque o Lianco, numa jogada ali que ele se atrapalha, o Hector recupera a bola, ele faz a falta no Hector, e ele ele deveria ter tomado o segundo cartão amarelo, deveria ter sido marcada a falta, o juiz ele não estava do lado assim, ele estava o Hector estava de costas pro juiz. Então, o Lianco de frente pro juiz e o Hector de costas. O juiz não consegue ver o que o Lianco tá fazendo com o juiz. O PC Oliveira deu uma desculpa na análise lá do Sport TV, falando que, mas é porque talvez o fato do Hector ter feito uma simulação, como se tivesse apanhado no rosto, fez com que o juiz achasse que fosse simulação. Não interessa. O Hector poderia rolar 30 metros no chão e ficar rolando lá 5 minutos. Era falta e o juiz deveria ter dado e não deu. E aí a gente vai pensar, e o VAR? O VAR não chama para lance de cartão amarelo. Particularmente, eu penso que se é um lance de segundo amarelo que vai gerar um cartão vermelho, o VAR deveria intervir e chamar o juiz para olhar, para que ele desse o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão. O Corinthians faria mais da metade do jogo com um jogador a mais. Teve lance no Rian, que o jogador foi amarelado, e no final do jogo, o Rubens dá uma entrada muito violenta, na ideia principalmente, em cima do Bidon. O juiz, na hora, dá o cartão vermelho e o VAR convida ele para dizer, dá uma olhada porque não pega em cheio. E aí essa também foi a desculpa, não, mas não pegou em cheio, não deveria expulsar. Mas ele teve a intenção de pegar em cheio. Ele só não pegou em cheio porque o Bidon pulou. E aí pegou, não... Porque se pegasse também, o que aconteceria com o Bidon? Então acho que nesse lance, o VAR não deveria ter chamado. Mas se o VAR chamou, o juiz deveria olhar lá e falar assim, não, mas ele foi com a intenção só de pegar o jogador, porque ele não foi com a intenção de disputar a bola. O Rubens ficou bravo porque ele queria que tivesse sido dada uma falta em cima dele no lance anterior, e aí não foi dada, o Bidon recupera a bola e o Rubens vai só para bater no Bidon. Essa intenção dele é uma ação antidesportiva. Ele deveria ter sido expulso e o juiz deveria ter tido coragem de manter o cartão vermelho, mas não manteve. A arbitragem interferiu, assim... no jogo, né? Não vou dizer no resultado, o Corinthians teve chance de fazer gol, o Atlético teve chance de fazer gol, mas o Corinthians poderia ter jogado mais da metade do jogo com um jogador a mais e com certeza faria muita diferença. Fabinho Soldado foi na entrevista coletiva do Dorival, falou antes do Dorival, se posicionou e deixou bem claro que o Corinthians não vai mais ficar mandando ofício, que agora toda vez que o Corinthians foi prejudicado, o Corinthians vai hablar. E é isso que tem que fazer, e não para ter vantagem, não para o juiz beneficiar o Corinthians. Não é sobre isso. Quando alguém reclama da arbitragem, que muita gente fala, tá reclamando porque foi a favor. Isso eu acho também, e quero dizer que Lianco e o Cuca falaram que os dois, que no lance ali o Lianco deveria ter tomado o segundo amarelo, mas muita gente fala que não deveria reclamar, tem que reclamar, gente, porque os lances estão ali. Claro que
todo mundo que faz futebol ali, os jogadores, os técnicos, enfim, também tem que reconhecer como o Cuca reconheceu, o Lianco reconheceu, que o juiz deveria, se fosse do meu lado, eu ia querer que ele desse um amarelo, mas ok. Mas isso não significa que não tem que falar quando for prejudicado. Boa pro Fabinho, ainda bem, né, que é Fabinho Soldado que tá conduzindo o futebol do Corinthians com essa bagunça toda interna que tem nos bastidores, essa questão política fervendo dentro do Corinthians, a gente não sabe, né, se vai chegar no próximo jogo com o presidente ainda. Que bom que tem o Fabinho Soldado que tem feito um ótimo trabalho e ele foi lá, se posicionou ali em nome do Corinthians, como o Corinthians quer que a CBF comece a ver essas coisas e corrigir, né, corrigir, ninguém quer ser beneficiado. Mais uma coisa para fechar o vídeo, Yuri Alberto sentiu no final do jogo, ele teve uma trombada ali, e ele saiu sem conseguir pôr o pé direito no chão, o pessoal pensando que ele tinha tido uma contusão no joelho, alguma coisa, ele travou ali a lombar dele e as imagens, o exame de imagem que ele fez, constatou uma fratura em uma na L4, acho que é L4. E aí ele pode ficar até 2 meses fora de combate. Vamos olhar o copo meio cheio, pelo menos 1 mês o Corinthians vai ficar sem jogar por conta do Super Mundial, então o Yuri vai perder aí esses últimos 3 jogos, né? Antes da parada e possivelmente mais uns 3, 4 quando voltar, mas o Yuri também é aquilo. Às vezes tem uma previsão de que vai demorar 1 mês para voltar e ele volta na metade do tempo, porque ele se recupera muito bem. Vamos aguardar, porque tem um temor também de que será que foi o último jogo do Yuri, porque ele vai ter proposta, será que ele sai, será que ele fica? Eu espero de coração que ele fique e que ele ainda brilhe muito no Corinthians e que ele conquiste títulos mais relevantes ainda e não só o título do Campeonato Paulista. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o próximo jogo aí que o Corinthians tem em vista é o jogo da Sul-Americana, o último jogo pela fase de grupos da Sul-Americana, e para o Corinthians só resta vencer. E por conta disso que Dorival poupa os titulares, muitos dos titulares faz essa mescla, e aí tem gente falando, mas tem que priorizar o brasileiro. Aí quando ele prioriza o brasileiro e deixa a Copa Sul-Americana pra lá, mas a Sul-Americana é um título. Então o Dorival tem que fazer o que ele acha que tem que fazer, ele trabalha ali no dia a dia, tem que seguir a estratégia dele, porque se for ouvir, tem um técnico em cada esquina do Brasil, fora os programas, fora isso aqui, né, gente? Eu tô aqui analisando o trabalho dele, então ele tem que trabalhar pelas convicções que ele tem. Ele poupa o time, porque ele vai encarar esse próximo jogo. Na próxima terça-feira, o Corinthians vai até a Argentina. E por isso que o Corinthians levou Garro e Memphis. Dorival provavelmente já sabia que não ia colocar nem no banco de reservas, mas o Corinthians viaja direto para a Argentina. Não vem para São Paulo. Então, por isso que o Garro e o Memphis estavam ali junto com a delegação. Vamos ver se eles voltam a campo no próximo jogo. Você vai acompanhar o próximo jogo aqui na Rádio Coringão, na terça-feira, Huracan e Corinthians. E o Corinthians precisa vencer esse jogo para se manter aí, jogar os playoffs, né, da Copa Sul-Americana e tentar uma vaga nas oitavas de final. Fala aí, fiel torcida, como que vocês assistiram esse jogo? Ficaram bravos por conta da arbitragem? Corinthians poderia ganhar, Corinthians merecia ganhar? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve na Rádio Coringão, no canal da Rádio Coringão e dá uma empada aqui no vídeo para entregar para mais e mais torcedores. Você sabe, aqui na Rádio Coringão é de torcedor para torcedor. Até a próxima análise e vai Corinthians!